Seguirei sempre com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus. A vitória é o seu viver. Essa frase é profunda. Do ponto de vista 3D, é difícil acreditar que nossa vida seja uma vitória. Quando a gente olha as redes sociais, o sistema social e nossa própria vida. Todo mundo é feliz, está em festas, viagens, roupa boa, cursos, conhecimentos, infinidade de coisas que não sabemos como viver sem aquilo. Eu costumo dizer que as redes sociais transmitem uma felicidade tóxica, que já começa conosco, sendo tratados como fonte de renda ou adoradores invisíveis. Esse mundo onde somos sugados não reflete a realidade, e comparar-se com o que você é o caminho certo da ilusão. Uma das primeiras lições a todo jaguar é a mistificação. Cuidado com a mistificação. Fique atento se na mistificação. E na dúvida, a maioria enquadra tudo como mistificação. Todo comportamento incomum ou que não concordamos passa a ser mistificação. Por que nas redes sociais é tão difícil ver a mistificação? Ainda mais hoje, com imagens criadas por algoritmos, também chamado de inteligência artificial. Já falei que não tem nada de inteligência artificial, né? São apenas cálculos que passam por matrizes e probabilidades estatísticas. É pura matemática. Hoje tem programas que você pode mistificar um abraço entre você e um ente querido que já não se encontra entre nós. Ou então entre você novo e você mais velho. Do ponto de vista do programador, é um baita avanço. É o paraíso dos matemáticos. Mas na realidade não passa de uma mistificação. Uma foto por si só engana. Quantas vezes a foto não corresponde à pessoa? Imagens sempre enganaram, e hoje mais que em qualquer outro tempo. Então, você não pode pensar no seu viver através das imagens que você vê de si mesmo. As tuas atitudes, o teu trabalho, a tua família, o mundo mesmo é visto literalmente. Ou seja, são imagens que seu cérebro constrói e reconstrói o tempo todo. As aparências enganam. Quem vê cara não vê coração. É tão óbvio, mas ignorado. E é assim que você olha a sua vida, através das imagens, e não gosta do que vê. Vamos pensar nessa afirmação. O Senhor tem o seu templo em meu íntimo. Você abriu as portas da sua personalidade ao Senhor. Ou seja, Ele habita em você. E é lá no fundo do seu íntimo. Lá Ele te enxerga ou Ele te sente? Lá no seu íntimo. Ele te julga ou Ele te ouve? Pois é. Não há rede social, frases de efeito, imagens que afetem a relação dele, do Senhor, com você, mas afeta a tua relação com ele. Você espera que o Senhor te contemple com a sorte grande, seja um aumento de salário, a venda do imóvel, a compra daquele imóvel, aquela viagem, o reconhecimento, ou seja lá o que for. E aqui adentramos na vitória que é o seu viver. Porque na vida eterna, ou em outros planos, as coisas da vida 3D não têm a menor importância. Tudo que temos aqui, tudo que é coisa, título, a importância lá é zero. O que realmente importa ao Senhor é o teu íntimo. Tens arrependimentos? Tens culpa? Tens remorso? Tens perdão? Tens gratidão? Tens luz? Tens amor? Olha que interessante. Para o Senhor, só importa o que for positivo. O negativo só interessa ao encardido, aquele madafoca. Não importa se você é feliz ou infeliz, porque as medidas do outro lado da vida são bem diferentes da personalidade. E são nestas medidas
que você pode alinhar-se. Quando dizemos fazer o bem sem saber a quem, é porque no seu íntimo o amor prevalece e tuas atitudes podem ser incompreensíveis até para você, mas não para o Senhor. Ao Senhor não existe incompreensão. Aí você se pergunta, por que eu estou agindo de forma benevolente com quem só me agride? Por que estou sendo trouxa diante de tal e tal situação? Às vezes, você está sendo trouxa sim. E certamente tem um componente psicológico importante nesse desequilíbrio. Daí a importância do autoconhecimento. Como saber? Pergunte ao Senhor, ou mente divina, ou Espírito Santo, Deus, não importa o nome, desde que seja uma mente superior e benevolente. Se perguntar para si mesmo, o ego vai te responder. E garanto com letras garrafais que ele é o pior conselheiro que existe. Por isso que a vitória é o seu viver. Você desprendeu-se dos ateus, dos satanistas, dos adoradores e do misticismo, ficando acima de bilhões de seres que ocupam este planeta. Pensando numa pirâmide, você está no topo, bastando apontar o dedo para tocar no Senhor. Igual aquela imagem de Michelangelo na Capela Sistina. É lá que você está, no topo. O mais legal é que nosso trabalho é com aqueles que estão na base da pirâmide. E jaguares unidos conseguem elevar a frequência desta enorme forma geométrica para oitavas superiores e decolarmos ao céu. E você só consegue enxergar a pessoa verdadeiramente se conectar-se com o íntimo desta pessoa. Você ultrapassa a carapaça da personalidade e adentra em seus sentimentos, suas preocupações, as suas resistências, para levar um pouco de água e comida para aquele irmão que tem sede e fome. Um trabalho dessa magnitude já seria suficiente para que a vida 3D fosse uma vitória. Mas tem mais. Hoje eu li uma frase bastante interessante. Só é possível ver a ilha se sair da ilha. É uma frase de José Saramago. Você só consegue ver você mesmo se sair de você. As redes sociais, ou como você fica na foto, ou a opinião dos outros, seja lá quem for este outro, não é a maneira correta de se ver. Mas é saindo de você e encontrando o outro em seu íntimo. Somente através do outro conseguimos nos enxergar. Não é incrível? Você se olha no espelho e vê uma imagem refletida, distorcida e invertida de si mesmo. Você ainda não atingiu o estado da bilocação para ver a si mesmo fora do corpo. E ainda assim seria só o externo, mas que já causaria grande impacto. Você ver a si mesmo. Então a única forma de se ver é através das pessoas ao seu redor, através dos comportamentos dos outros ao seu redor. Você vai se enxergar. É o fenômeno da projeção. Nada a ver com astral. Viver é difícil, claro que é. Vivemos em um mundo controlado pelo dinheiro. E o dinheiro passou a ser a medida de sucesso. Um grande erro. Você é um vitorioso, porque além de viver, você escalou a pirâmide e está no trabalho missionário, dentro ou fora do templo. Não importa. Importa sim estar consciente de que este trabalho não tem folga nem trégua. Você não só acredita, você vive a espiritualidade. Você está comprometido e jurou fidelidade a uma doutrina crística em um mundo de enganos, traições e mistificações. Você teve coragem de assumir a sua herança transcendental e afirmar: estou pronto para o trabalho. E eu vou te dizer mais. O que te faz uma pessoa vitoriosa? Você tem fé. E a melhor definição que encontrei para esse estado de espírito, sim, é um estado de espírito, é o seu íntimo, foi: fé é acreditar que tudo está certo, mesmo tudo dando errado. Aprendi isso com uma doutora que, por sua vez, aprendeu com os familiares de uma paciente dela.
Podemos dizer que a fé é o bem mais precioso que um humano pode ter e que realmente tem valor em todas as dimensões. Sem ela, nada pode ser executado. Fé significa fidelidade aos princípios. E fidelidade aos princípios, toda organização, para o bem ou para o mal, exige. Mas a fé ao qual eu me refiro é aquela do amor, que realmente acredita que tudo tem um propósito, um aprendizado e que é para um bem maior, que desconhecemos, mas sabemos que existe. É uma fé que vai além do crer, do acreditar, mas de quem sabe, sem necessidade de comprovações. Simplesmente é. Um irmão doutrinador me confidenciou que uma vez disse ao preto velho ou preta velha, não importa, que ele estava perdendo a fé e perguntava o que fazer. A resposta foi mais ou menos assim: não é possível transmitir a fé ou herdar a fé. Ninguém pode te dar. Só depende de você. Olha a profundidade dessa resposta. A fé é uma construção que parte de você. É feita por você e só depende de você. O que significa que ninguém pode arrancar de você, muito menos aqueles pervertidos pela inveja e pelo mal. E às vezes essa força única e individual é abalada, especialmente quando tudo dá errado repetidas vezes num ciclo de aparente sem fim. Como manter a fé? Trabalhando para o bem, estudando para o bem, aprendendo com as dificuldades. É claro que falar é fácil. Quero ver é fazer. E se fosse fácil manter a fé, não teríamos tantos jaguares bandeados para o outro lado da força. Mas, para aqueles que têm a fé firme, podem e devem ajudar aqueles cuja fé está fraquejando. E perceber este estado no outro não é através das aparências nem das redes sociais, mas sentindo lá no seu íntimo. E eu tenho fé que muitos jaguares voltarão para a doutrina. Infelizmente, há mistificações em nossos trabalhos, muitos deles involuntários e outros escancarados. Muitas vezes, os jaguares não conseguem discernir, mas fica aquele sentimento inexplicável de vazio ou de algo desencaixado. A principal razão para a mistificação é a falta de fé. Incrível, não? É claro que não devemos acreditar em tudo que acontece. Isso é cegueira e até estupidez. Devemos analisar à luz da razão? Você vê uma situação e analisa à luz da lógica e da razão. É uma boa prática e facilmente cairá no engano quando é algo que está além do que aprendemos. Por isso, a necessidade do estudo constante. A falta de fé na sua própria força, no seu trabalho, na sua conduta, nos trabalhadores, na espiritualidade, dão espaço para a dúvida, que é a brecha para o inimigo invadir. Quando se tem fé, somos uma fortaleza. Há mais de 30 anos atrás, aprendi com um médico, que é famoso até hoje, a seguinte frase: tão somente o fato de eu estar presente produz resultados maravilhosos. Tão somente o fato de eu estar presente produz resultados maravilhosos. Ou seja, tua força é tão grande que não é necessário esforço para que coisas boas e corretas aconteçam. Basta a sua presença áurica. Imagine você com este pensamento dentro do templo. É uma mensagem positiva, confiante, enérgica e energética. É sucesso garantido. Ninguém chega a esse ponto sendo medíocre, sendo mediano. Tem que se esforçar, tem que estudar, tem que trabalhar e seguir com fé. A fé é a união da ciência da personalidade com a ciência espiritual. Quanto mais você se aprofundar, menores são as chances de você mistificar ou
de ocorrer mistificações ao teu redor. Mais uma pérola da série Você Sabia? Em outros planos, há seres de alta hierarquia que nos observam para entender como é esse processo da fé. Ou vocês acham mesmo que todos os graduados em esferas superiores são anjos benevolentes, cheios de luz? Muitos desses seres nem sabem o que é fé, não sabem o que é acreditar em algo que não se vê. E a verdadeira fé não depende do outro acreditar. Basta o teu íntimo crer e o Senhor habitará em ti. No episódio anterior eu falei que somos escrutinados o tempo todo. Esses seres são só mais alguns daqueles que nos observam e, neste caso, não é para nos dominar. Diversas vezes acontecem situações em nossas vidas em que pensamos: isso é um teste, só pode. Muitas vezes de fato é. Mas não é uma prova que vale nota. Não é para você, mas é para esses seres observadores saberem como você se comporta em determinada situação. Ou seja, você está ensinando como se portar nas adversidades. Muitos não suportariam as condições de vida deste planeta e desistem da experiência, limitando-se a aprender muito para só depois se arriscar. E nós estamos aqui, firmes em nossa fé, às vezes não tão firmes, e em nosso trabalho. A vitória é o seu viver. Divino e amado Mestre Jesus, eu reconheço e aceito a sua autoridade. Salve Deus!